Olá pessoal do segundo ano, aqui professor Júlio César dando continuidade ao nosso estudo de física, dessa vez com termodinâmica, onde a gente vai fazer um estudo a respeito dos gases, qual o comportamento deles, variando pressão, temperatura, volume, como eles se comportam quando submetidos a variações, essas chamadas variáveis de estado. Então, de início, a gente vem com um questionamento. O que é a termodinâmica? No caso, é o ramo da física que estuda a energia térmica, no caso, o calor, como ele pode ser utilizado para produzir trabalho, um determinado trabalho, as relações de troca de calor de um sistema físico, transformações e como as alterações nas variáveis de estado podem interferir nesses sistemas físicos. Então, a gente precisa definir o que vem a ser um gás ideal, o modelo de um gás ideal. Bem, para que ele possa ser considerado no estudo da física um gás ideal, primeiro as partículas elas devem ser consideradas que estão em movimento caótico. Movimento caótico significa elas se movimentam de forma aleatória dentro de um determinado sistema físico, obedecendo às leis de Newton. Outro seria as colisões entre essas partículas e entre as mesmas, entre elas e o recipiente e entre elas mesmas, certo? Elas exercem uma pressão sobre o recipiente, o volume V. Ou seja, o recipiente tem um volume e essas colisões exercem uma pressão. Depois, eu considero que elas estão a uma grande distância entre as mesmas, levando em consideração o tamanho, as dimensões dessas partículas. Levo em conta também que as colisões entre essas partículas são perfeitamente elásticas, ou seja, a energia cinética delas é conservada, elas não perdem velocidade após a colisão. E, para finalizar, aqui da definição do modelo do gás ideal, eu devo considerar que quanto maior a velocidade da partícula do gás, maior é a temperatura desse gás. E isso a gente já viu no estudo da temperatura, que quanto maior a temperatura de um sistema físico, maior a velocidade, a cinética molecular dessas partículas que compõem, estão nesse sistema. Então nós temos as variáveis de estado. Quais são as variáveis de estado num gás que deve ser levado em consideração? É pressão, representado pela letra P, volume pela letra V e a temperatura, no caso, temperatura absoluta, que a gente deve considerar que tem que ser em Kelvin. A gente já viu até como faz conversão. E aí, transformação gasosa. Então, uma transformação gasosa, ela vai ocorrer quando pelo menos uma ou duas dessas variáveis de estado sofrem modificação. Porque uma sofrendo modificação vai acarretar a modificação de pelo menos outra, certo? E aí, a gente tendo as variáveis de estado sofrendo alguma transformação, alguma alteração, então isso vai caracterizar uma transformação gasosa. E aí a gente enumera aqui transformação gasosa, citando as mais relevantes no nosso estudo aqui dos gases. Temos a transformação isotérmica. Como a gente já viu, as variáveis de estado são pressão, volume e temperatura. Na transformação isotérmica, a temperatura é mantida constante. E aí a gente tem as outras duas variáveis de estado, pressão e volume, sofrendo alteração. E a gente tem essa relação matemática aqui.
pressão vezes volume inicial, antes da transformação, é igual a pressão vezes volume após a transformação. Ou seja, a transformação é isotérmica, então a temperatura é mantida constante. No entanto, pressão e volume vão sofrer variação. É tanto que a gente tem aqui, PI, pressão inicial, VI, volume inicial, PF, que é a pressão final, e VF, que é o volume final. Então, quando a gente tem uma transformação isotérmica, vale aplicar essa lei aqui, que é a lei de Boyle, e diz que pressão vezes volume se mantém constante. E você utiliza essa relação matemática, mesmo pressão e volume sofrendo variação, mas o produto entre essas variáveis vai se manter constante ao longo da transformação. Temos também a transformação isobárica. Iso significa mesmo, bárico é relativo à pressão. Assim como isotérmico, iso mesmo, temperatura, isotérmico, isobárico, transformação a pressão constante. Então, no caso, a gente vai ter essa relação aqui matemática, que é oriundo da lei de Charles e Gay-Lussac, que a gente tem, se na transformação isotérmica a gente tinha pressão vezes volume constante, aqui na isobárica a gente tem volume dividido por temperatura absoluta, vale frisar que a temperatura absoluta vai se manter constante. E aqui uma ilustração, a gente compreender melhor aqui a transformação isobárica. Transformação isovolumétrica. A gente tem isovolumétrica significando transformação a volume constante. E aqui a gente tem a lei de Charles. Para as transformações isovolumétricas, a gente tem pressão dividido por temperatura absoluta vai se manter constante ao longo de toda a transformação. Então a gente tem pressão dividido por temperatura absoluta inicial igual a pressão dividido por temperatura absoluta final. A gente tem aqui a transformação a volume constante, o volume não muda, porém pressão e volume eles sofrem variação e obedecem essa lei matemática aqui. Temos aí a equação resumo geral, que seria a equação geral do gás ideal. Aí a gente tem relacionando as três variáveis de estado, que seria no caso de um gás que sofre uma transformação, onde todas as variáveis de estado vão ser modificadas. Você vai usar essa relação matemática aqui, que é a lei para a equação geral dos gases ideais. Pressão vezes volume dividido por temperatura absoluta inicial igual a pressão vezes volume dividido pela temperatura absoluta final. E isso vale no decorrer de toda a transformação gasosa. Nessa ilustração você tem aqui as três variáveis de estado sofrendo mudança. Para finalizar, temos aqui transformação gasosa adiabática. Então, o que vem a ser uma transformação gasosa adiabática? No caso, ela ocorre sem haver troca de calor entre o gás e o meio externo, ou seja, não entra e nem sai calor do sistema, um sistema termicamente isolado. Nesse tipo de transformação, as três variáveis de estado vão sofrer transformação. Então, de cara, pessoal, na transformação adiabática, você vai utilizar aqui a equação geral dos gases, certo? Porque as três variáveis de estado vão sofrer transformação. E para finalizar, nesse tipo de transformação, como eu já tinha dito, a gente tem sim que aplicar a equação geral. E é isso, pessoal.
bons estudos e que vocês consigam, com esse comentário, essa videoaula e mais um material de apoio, que vai ser esse mesmo disponibilizado, realizar uma boa avaliação. E é isso, boa sorte, boa avaliação.